Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho de polo de plano, né? Explicar aqui na esfera como é que funciona em 3D, que vocês acabaram de ver em aula. Então, como a gente viu em aula, né, o polo do plano vai ser dado por uma linha que passa perpendicular a esse plano. Então, novamente, aqui nós temos os nossos três planos, do que a gente usou nos outros exercícios. E a gente vai plotar o polo desses três planos para ficar mais visual. Vamos começar então com o plano verde, que é um plano subhorizontal. Então, o polo do plano vai dar por essa reta que passa perpendicular, né, 90 graus com o plano. Eu vou tentar deixar o mais próximo de 90 graus que eu conseguir. E aí vocês podem ver que esse plano intercepta o meu círculo, a minha esfera, na verdade. Aqui onde eu marquei, né, nesse buraquinho. Então, o polo desse plano a gente marca com um X, vai ser dado por esse ponto aqui. A gente faz o mesmo então com o plano em vermelho e o plano em preto. O plano em vermelho, então, ele está aqui a 45 graus, direção norte-sul. Se eu colocar essa linha perpendicular a 90 graus com esse plano, algo mais ou menos assim, eu vou ter então aquele ponto que vai ser o polo desse meu plano, né? Dado por essa linha perpendicular ao meu plano. Enquanto na linha em preto, ou seja, nesse meu plano vertical, o polo, obviamente, você já deve ter percebido que vai ser 90 graus disso, ou seja, ele vai ser horizontal. Ou seja, ele vai dar um polo de plano aqui na borda da minha esfera, que eu posso marcar como é na borda tanto aqui quanto aqui, né? Porque é uma linha horizontal. Bom, para destacar aqui, é importante destacar que o polo do plano, que é vertical, ele é uma linha horizontal. E quanto mais próximo essa linha vai ficando da vertical, mais horizontal é o plano, porque ela está 90 graus com o plano, né? Então, se a linha horizontal, o plano é vertical. Se a linha é vertical, o polo do plano, no caso é vertical, o nosso plano é horizontal. A gente vai ver como plotar polos de planos. Selecionei três planos pra gente, então são esses três planos aqui. O primeiro 0,70 para 20 graus, então a gente tem a direção 0,70 e mergulho 20 graus, então mão esquerda. Segundo em trama, terceiro em notação americana. Então a primeira coisa a gente marca então nossos pontos cardeais e o centro, né, como vocês bem sabem. Então aí a gente vai plotar esse primeiro ponto, esse primeiro plano. 0,70 é a direção do plano, então tá aí mão esquerda, 0,70. 0,70, 250. Então 0,70 está aqui. Como é mão esquerda, então, né, o indicador indica a direção da camada, então 0,70. E o meu polegar indica o mergulho, então ela está mergulhando para cá. O mergulho dela é para SE. Então, para eu plotar esse plano, o 0,70 está aqui, eu tenho que deixar ele paralelo com o meu norte-sul, né? E então eu conto os 20 graus aqui. Então 10, 20 graus. Esse plano, então, se vocês perceberem, ele vai ser plotado sobre esse traço, né? Mas o objetivo agora, então, é plotar o polo desse plano e não o plano. Então, eu vou plotar o polo que representa esse traço aqui. Tá vendo esse traço escuro aqui, ó? Que seria o 0,70 com mergulho de 20 graus. O que acontece? A gente viu que o polo do plano, ele tá sempre, é uma linha perpendicular a esse plano, né? Ou seja, 90 graus esse plano. Se esse plano está aqui, então essa linha que está 90 graus vai dar um ponto aqui, né? Exatamente a 90 graus, então eu consigo contar os 90 graus nesse círculo. Se o 20 está aqui, que é o mergulho do meu plano, a partir dele eu conto os 90 graus. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, 90 graus do meu plano, então esse é o polo do meu plano, então eu vou chamar de P1. Esse é o polo desse plano 1, né? Quando eu volto para a original, aqui, volto para a original, eu consigo ver que o polo desse plano está aqui, o P1.
E o plano estaria aqui, né? 0,70, mergulhando 20 graus aqui para esse. Então o polo está 90 graus aí. Plotando o segundo, então, 80 para 300, então a gente está em uma notação de trama agora. Só para mostrar para vocês que a gente consegue botar o polo de todas as notações, né? Então, 300 está aqui. Como é trama, então a gente deixa esse 300 paralelo com o leste-oeste, para a gente poder contar, então, os 80 graus. Então, o mergulho desse plano é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, esse plano está passando aqui, ó, nesse traço ciclográfico. Então, esse é o traço, então a gente viu que o polo desse plano vai estar 90 graus com ele, né? Porque o plano está aqui, então o polo está 90 graus, ele vai dar lá na ponta do meu círculo. Então eu consigo contar 90 graus a partir daqui. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então aqui vai ser o polo do plano 2. Quando eu volto para o original, então a gente vê que o polo do plano 2, que é um plano que mergulha 80 para 300, né? Então 300 é aquele, é um plano que mergulha bastante. 80 para 300, vamos ver esse plano aqui, que tem o polo dele, está aqui. Aqui é o terceiro caso, então N10W, então N está aqui, 10W, então desce para cá, então está aqui, N10W, que é o 350. Então a gente deixa o 10W, o mergulho é para SW, então ele está mergulhando para SW, para cá, né? Então a gente coloca o 350 paralelo e a gente conta 60 graus aqui, né? No eixo leste-oeste. Então 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então esse é o plano. Esse terceiro plano. N, 10W, mergulhando 60 graus. Como a gente quer voltar o polo, então, e não o plano, a gente sabe que o polo está a 90 graus desse plano. Então eu conto os 90 aqui. Então aqui vai ser o zero, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, esse vai ser o polo, sempre com xizinho, polo do 3, P3. Bom, claramente a gente vê que plotando polo, o diagrama, o nosso estereograma fica muito mais limpo, né? E tu consegue plotar muito mais atitudes que se eu plotasse vários planos. Se eu plotar 50 planos vai ficar muito poluído, ao passo que se eu plotar 50 polos, eu vou conseguir plotar eles facilmente.